E aí, galera, beleza? Hoje, um podcast especial, a gente vai falar sobre um dos atletas brasileiros que causam mais comoção na internet, para o bem, infelizmente, às vezes para o mal. Estou falando de João Fonseca. Meu nome é Lucas Bueno, estou aqui com meu amigo de sempre, Daniel Barbosa, e como é uma edição especial, trouxemos aqui Luiz Estival, do Alenzão, o perfil Além do Tênis, que é um dos, uma das pessoas que mais entendem de tênis nesse país. Cara, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado aí o nosso convite. Vamos falar muito sobre o João Fonseca aqui nesse podcast hoje. Eu que agradeço ao convite do Daniel. Fazia tempo que a gente estava tentando, né, marcar, mas a correria louca. Agora deu certo e vamos falar do João, né? Já que a gente está numa abstinência braba do João, mas semana que vem ele tá de volta aí às quadras, né? Sim, é. A temporada ainda não acabou, tem mais uns 3 ou 4 campeonatos aí pela frente do João, mas como a parte principal dos grandes lãs já aconteceu, então a gente vai dar uma pincelada aqui sobre tudo que rolou no ano do João Fonseca. Começando, galera, por resultados. Foi um bom ano, principalmente no primeiro semestre aí para o João Fonseca, 2 títulos de Challenger, um título de ATP 250 lá em Buenos Aires, e passando também por resultados aí nos grandes lãs. Ele furou quali de Australia Open, venceu o Rublev na primeira rodada, foi perder na segunda para o Sonego em 5 sets. Em Roland Garros ganhou 2 jogos, em Wimbledon ganhou 2 jogos, no US Open venceu acabou perdendo na segunda rodada, foi decisivo para o Brasil na Copa Davis recentemente contra a Grécia, jogou bem na Lever Cup contra o Koboli, que é um dos vários italianos que estão muito bem aí no circuito. Resultados interessantes, galera, mas com uma outra queda precoce, resultados que talvez um jogo que estava na mão e acabou não ganhando, coisas de um tenista que tem 18 para 19 anos, né, gente? O que vocês acharam do ano do João em relação aos resultados? Essa primeira parte do ano do João, né, que começa ali no ano passado, na verdade, no Next Gen Finals, e vai até uma arrancada meteórica até o Master 1000 de Miami, no qual ele faz terceira rodada, deixou uma impressão que talvez o João pudesse vir a lutar até por top 15, né? Que essa era a posição que ele tinha alcançado no ranking da temporada com os resultados que ele obteve, né? Os título do Challenger de Canberra, o título do Challenger de Phoenix, né? Challenger 125 de Canberra, Challenger 175 de Phoenix, título do ATP 250 de Buenos Aires, segunda rodada do Australia Open vindo do quali, né? Segunda rodada de Indian Wells, terceira rodada de Miami. Enfim, resultados muito, muito, muito expressivos. Dali em diante, né, de Miami para frente, quando o João teve aquela primeira pausa, que ele volta só em Madrid, né, em que ele não faz uma boa gira pré-Roland Garros, depois faz um bom Roland Garros, depois faz uma gira boa na grama, satisfatória, né, e uma gira não muito boa do US Open, apesar do bom resultado em Cincinnati. Então, eu creio que dá para dividir o ano do João em dois, né? Essa primeira arrancada e esse segundo período até o US Open, em que não dá para dizer que ele vai mal, mas que vai aquém das expectativas que foram criadas a partir dessa arrancada dele. Ainda assim, o saldo até agora é extremamente positivo, né? Eu estava olhando, o João começou a temporada em 143 do ranking da ATP e hoje ele está em 43. Então são 100 posições secas que ele subiu. Não dá para dizer que é uma temporada que não é excelente até agora. E o João ainda joga mais 4 torneios, está inscrito em 4 torneios, e creio que ele possa subir ainda mais posições. Lembrando que o objetivo dele para o ano era chegar ao Australia Open 2026 como cabeça de chave. E para isso ele precisa terminar em 27, 26 do ranking, porque ele ainda defende os pontos do Challenger de Canberra, né, que ainda contam para o cabeça de chave do Australian Open, né? Então eu creio que se o João ele atinge essa meta, que eu acho que é possível, até porque ele vai chegar descansado nesses torneios,
Dá para falar de um ano excepcional, né? Se o João ele termina nessa posição que ele tá, a gente pode falar de um ano nota 8,5, 9, que é excepcional, haja vista que esse é o primeiro ano do João disputando torneios de primeira linha, né, no circuito ATP o ano todo. Então, eu acho que em termos de resultado é por aí. Um título ATP, né, 2 títulos Challenger, bons resultados em Grand Slams, né, venceu todas as estreias por 3 sets a 0, 2 terceiras rodadas, 2 segundas rodadas. Então, eu acho que é um ano de debutante acima da média, que talvez, como eu disse, né, pela aquela arrancada até Miami, a gente esperasse que fosse ser até um pouco melhor nessa segunda parte da temporada. E nessa perna aí, nessa primeira perna, que a gente tem uma dúvida, né? Porque Next Gen Finals conta para a temporada 2024 ou já conta para a temporada 2025? A gente fica sempre nessa dúvida. Mas o fato é que a pré-temporada dele começa antes dos outros. Então ele já pega o embalo e ele vai no voo de cruzeiro, né? Ganha o Charles de Canberra, vai bem no Australia Open, falando qual, ele ganha do Rublev naquela vitória espetacular. Faz um bom Sunshine Double, né? Chegando na terceira rodada em Miami, perdendo um jogo duríssimo pro Alex de Minaur, que ele ganha o primeiro set. E aí essa pausa era necessária. Quando chegou naquela perna até Miami, ele era, do Next até Miami, o tenista que mais entrou em quadra, né? Mais partidas nesse período. Então era necessária a pausa, né? E aí, a partir daí, e aí eu já vamos entrar num assunto polêmico, que eu vou querer a opinião do Steven sobre isso, que é a questão do calendário. Muitas das críticas em relação ao João, ao staff dele, era pelo calendário, a partir da temporada de Saibro até agora, era que o calendário do João era espaçado demais, né? É óbvio que, assim, eu já vou dar minha opinião, eu quero saber a opinião do Luiz a respeito. É óbvio que, assim, a gente pode pensar, se a gente pegar a temporada de Saibro, ele começa em Madrid, aí ele cai na segunda rodada do Tommy Paul, que é um jogo que ele tem oportunidades ali, né? Ele faz um bom jogo, mas ele desperdiça algumas chances, foi um jogo 2-7-0, 2-7-0 puro. Aí ele vai jogar um challenge em Estoril, se não me engano, né? Ele perde na primeira rodada pro Jesper de Jong, que sacou uma barbaridade naquele dia, nunca vi o holandês sacar tanto como naquele dia. Aí ele vai mal em Roma, vai para Roland Garros, faz terceira rodada. Aí na grama ele desiste de Stuttgart, né? Ele até recebe o convite, desiste de Stuttgart, chega em Halle, que ele perde aquele jogo com o Kobel 7-6 no terceiro set, um jogo assim, no detalhe. Aí vai bem no outro torneio, na grama, se não me engano, em Eastbourne, faz a terceira rodada de Wimbledon. E aí ele só volta a jogar em Toronto ou Montreal. Agora eu estou na dúvida qual foi o Masters 1000 esse ano no Canadá. Que ele perde um jogo para o australiano Tristan Skulkate, que é um jogo que, nas condições normais de temperatura e pressão, o João venceria. Mas eu acho que aquele jogo, que ele jogou muito mal, talvez o pior jogo do João no ano, foi um jogo que eu acho que a falta de ritmo de jogo pesou. E aí ele vai bem em Cincinnati e o US Open ele cai na segunda rodada. Aí joga a Lever Cup, joga a Copa Davis, depois Lever Cup, e agora vai voltar para encerrar a temporada na gira indoor. Então, nesse período de altos e baixos, muitas críticas vieram sobre o calendário ser espaçado demais. Você concorda com essa afirmação, Luiz? O que você achou da questão do calendário? Lembrando que, na minha opinião, eu acho que a preocupação da equipe de João é muito com a questão física, porque o João ele é um cara de explosão, então ele precisa estar bem fisicamente, não que todos os outros não estejam, mas especificamente em relação ao estilo de jogo do João, a parte física é muito importante, ele é um cara que ainda está com o corpo em desenvolvimento, então eu acho que a preocupação da equipe era muito estar equilibrado fisicamente, não desgastar, porque o início da temporada dele foi muito pesada, né? Até para você não ter lesões e tal. O Arthur Fios agora é um exemplo que é um tenista jovem que estourou, tanto jogar para o torneio, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele retorna depois de um tempo parado, ele sente aqueles primeiros jogos, né? De falta de ritmo de jogo. Esse jogo do Tristan Skulkate é muito emblemático a respeito disso. Você acha, Luiz, que o calendário do João foi espaçado demais? Você acha que poderia ter mais torneios, jogar mais 250, mais ATP 500, não jogar só os Masters 1000 e Grand Slams? Como é que você pensa a respeito desse assunto tão polêmico
dessa temporada do João, que foi o calendário. Então, uma coisa que é fato é que o calendário do João, o planejamento do João, ele é um pouco heterodoxo, né? Ele não é o mais padrão dos calendários, dos planejamentos que a gente vê outros tenistas fazendo. Ele tem uma lógica interna própria. Como eu acompanho o João desde o juvenil, desde que ele era juvenilzão, mesmo de 15 anos, eu meio que fui compreendendo essa lógica aos poucos, né? Eu lembro, por exemplo, de que quando ele venceu o US Open Junior 2023, eu pensei, pô, agora esse moleque vai se jogar nos Challengers de fim de temporada para ir rasgando, né, para entrar 2024, que vai ser o primeiro ano dele profissional, já ali 300, 200 do mundo, né? Que era o nível que ele jogava naquela época. E o que aconteceu foi que ele só jogou mais um torneio na temporada. Um Challenger em novembro, em Brasília, na quadra dura, né? E várias outras ocasiões acontecia antes isso também, né? O João tinha um bom resultado, e aí depois ficava um tempo sem jogar. Sempre foi um calendário diferente, né? Já tinha bons resultados no profissional, mas acabava jogando muitos torneios juvenis, torneios em que ele nitidamente jogava um pouco desmotivado, né? J300, J500, que ele caía na primeira, na segunda rodada. Até aconteceu isso na prévia do próprio US Open. Né? Então, a equipe dele sempre teve um calendário diferente. Né? O planejamento sempre foi um planejamento diferente. Aí eu lembro que no primeiro ano de profissional, ele já opta por jogar Challenger na grama. Né? No final da temporada, em que eu pensei, pô, agora ele vai pro Cybrão da América do Sul para fechar o ano no top 100. Ele opta por jogar torneios na quadra dura coberta, né? Os Challengers também. Então, assim, é um calendário diferente, que tem perspectivas diferentes, né? Que era muito focado no desenvolvimento, mas também é focado no tempo do João, né? No tempo próprio do João, né? Que respeita um pouco né, a dinâmica interna do João Fonseca, né? De voltar para o Rio de Janeiro, de ter um pouco essa higiene mental, né? Porque ele é submetido a pressão muito grande. Eu acho que as idas para o Rio ajudam ele a dar uma higienizada na saúde mental para ficar inteiro para os torneios. Mas, como eu disse, é uma dinâmica que tem uma lógica própria. Então, eu acho que eu aprendi a não ficar desconfortável com esse calendário diferente por acompanhar o João há muito tempo. Mas eu compreendo quem fica desconfortável, porque eu acho que essa é a palavra, desconforto, né? Em quem gosta e em quem não gosta do João, mas principalmente até em quem gosta muito do João, se sente um pouco desconfortável com esse calendário diferente, né? Então, mas eu aprendi eu me acostumei e o critério para mim tem dado certo, né? Se tem dado certo, né? Se tem dado certo, esse é o critério mais importante para fazer uma avaliação. Poderia dar mais certo? Talvez. Aí a gente entra na especulação, né? Eu acho que sim, né? Se ele tivesse um calendário um pouco mais extenso, mas é isso, campo do achismo. É um tipo de calendário que eu, se fosse tenista profissional, se fosse treinador, adotaria? Não, eu faria um calendário mais conservador, mais tradicional. Mas eu não sou nem tenista profissional e muito menos sou treinador do João, né? Então, esse não é o critério, não é o meu desejo, né? É da equipe dele, que conhece ele muito mais, e dele mesmo. E para fechar, eu acho que esse calendário ele tem duas nuances, né? Esses espaçamentos. Sim, a recuperação física e o treino físico. O João ele tem um déficit físico em relação à própria idade e aos outros tenistas. Então, esse tempo que ele fica parado, né, principalmente as paradas mais anteriores, elas eram muito para fazer treinos físicos, né? Que na periodização esportiva, né, na periodização física, no treinamento, na ciência do treinamento do esporte, né, são os períodos de supercompensação, que você faz uma carga muito alta e você não pode fazer outra carga alta ou entrar em competição logo após uma carga alta. Para você fortalecer, para você ter ganho, você precisa de um período de descanso, um período de
né, de treino mais leve. Então, o João, ele saía dessas toadas grandes de torneio, descansava um pouco, fazia um treino de sobrecarga, entrava no período de supercompensação, isso exigia um pouco de tempo. Tem esse lado. E também tem esse lado, outro lado do João, que é a dinâmica própria dele, né? Eu acho que é dele, né, de escolher os torneios em que ele se sente confortável, né, os torneios que ele sente que ele vai desenvolver também, eu acho que tem esses dois lados. Ele não é um tenista que corre desenfreadamente, assim, pelo ranking, né? Como ele vem de uma situação de família mais confortável, né, de uma vida mais abastada, ele não é um menino que tem necessidade, que nunca teve a necessidade, por exemplo, de sair jogando Challenger no começo da carreira para fazer uma grana, né, como eu acho que acontece com vários outros meninos. Então ele podia se dar ao luxo, no começo da carreira, de jogar mais juvenil do que parecia necessário, pelo nível dele, né? Ele fazia quartas de Challenger e jogava juvenil, ele ganhava de top 100, né, do Thiago Wilde, não do top 100, mas gente próximo do top 100, e insistia em jogar juvenil até pequeno, né, J300, J500, porque ele podia se dar a esse luxo de seguir um calendário pensando em desenvolvimento, etc. Então, mas a minha conclusão é essa, assim. É desconfortável? Sim, sim, é desconfortável. Acho que essa é a palavra que melhor define. No entanto, eu aprendi a respeitar e aprendi a entender a lógica, porque acompanho o João há muito tempo e porque tem dado certo. Eu acho que esse, para mim, é o principal critério. Né? Às vezes as pessoas querem muito, são muito afobadas e tal, faz parte, até porque o João cria uma expectativa nas pessoas e essa expectativa é justa, né? Eu acho até que o João poderia, por exemplo, uma época dessa, se ele tivesse um calendário mais extenso, tá no top 30, top 20, mas poderia ter estourado também, poderia estar com estafa mental, não dá para saber, é especulação. A única coisa que dá para analisar é o que aconteceu, e o que aconteceu o João saltou de 140 para 40, né? Tem uma curva de ascensão muito alta. Eu acho que é esse a questão do calendário, eu acho que esse é o debate mais interessante mesmo para fazer nesse debate sobre o João, é o que as pessoas mais querem ouvir, né? Eu acho que você falou um negócio que eu concordo 100%. Não é que o João está numa situação que ele precisa urgentemente fazer a carreira virar e isso vai ser fundamental para a sobrevivência dele. Não, ele tá tão bem estruturado, seja financeiramente, seja com a equipe, seja dentro da família, que ele pode se dar a esse luxo de escolher muito bem o que ele vai jogar. E talvez isso que as pessoas não entendam, né? É uma questão de plano de carreira. E no final das contas, vão combinar. Quem quer reclamar, quem quer tacar um hate no João e tudo mais, vai fazer isso independente do que o João faça. Se o João vai jogar todos... Se o João vai jogar todos os campeonatos, se ele vai jogar, sei lá, 16 campeonatos por ano, 30 campeonatos por ano, se ele vai ganhar tudo, se ele vai perder tudo, alguém ainda vai estar reclamando porque quer reclamar. Então, eu acho que essa é uma questão meio sem remédio, assim. E acho que faz muito sentido que o João siga esse método. A equipe dele me parece muito bem preparada para tocar isso ao longo dos anos. Talvez precise de um ajuste aqui, outro ajuste ali, mas por enquanto é isso. Tem dado certo. É isso aí. O povo vai encontrar um motivo, né? Inclusive, o Alenzão aí acompanha Twitter assim como eu, e tem perfis gringos aí que adoram exaltar outros tenistas. Vou dar um exemplo, Leonard Thiem. Adora exaltar, mas não é porque o Leonard Thiem é fantástico, e o Leonard Thiem é um tenista extremamente promissor e pode ser um cara fantástico também, mas não é por causa do Leonard Thiem, é por causa do João, é para alfinetar o João. No início do ano, a gente teve a Mirra Andreeva. Falaram não, quando o João estava no hype naquele início de temporada, não, mas que a Mirra Andreeva, pipipi, papapó. Isso é um grande exemplo. Eles sempre vão encontrar um outro tenista. Foi o Messi, quando o Messi ganhou de Djokovic na final em Miami. Vão sempre encontrar uma maneira de tacar no hate no João. Mas, Alenzão, vamos lá. Primeiro ano na Elite, né? Na Série A do tênis mundial, né? Primeiro ano sempre jogando só contra tenista de elite. Então, pegando os melhores tenistas do mundo e tal. O que é que você pode
na sua opinião, pontos que o João pode melhorar no seu jogo visando a temporada não acabou, mas visando a próxima temporada, agora que ele já tem uma boa visão do que é o circuito de elite, o que o circuito de elite exige, quais pontos que você acha que ele deve melhorar no seu jogo, pontos físicos também, pontos de parte psicológica, parte tática, o que é que você acha que o João precisa mais desenvolver melhor para 2026? Eu acho que eu vou na linha do Guga, né? Não sei se vocês viram a entrevista do Guga no Estadão. Eu acho que o João pode melhorar tudo, né? Ele é um tenista hoje que já é completo, que tem todos os golpes, todos os fundamentos muito bem desenvolvidos, mas ele tem margem de melhora em absolutamente tudo, o que é muito bom e demonstra um potencial muito grande dele, né? Eu lembro até de 2023, 24, no Rio Open, né, quando o João fez as quartas, deu eu conversar com um amigo meu, com o Ricardo Bernardes, da Sport TV, e ele falou o seguinte, ó, o que o João precisa melhorar, naquela época já, o que o João precisa melhorar para ser competitivo nesse nível aqui? Ele falou, nada. O que o João pode melhorar para ser muito mais competitivo ainda? Tudo. E eu acho que é por aí mesmo. Segue essa lógica. Eu acho que o João pode desenvolver muito ainda o saque, que desenvolveu bem. O forehand, eu acho que ele pode se tornar, ele ter mais padrão, né? Às vezes ele passou por uma época do ano que ele estava querendo escovar demais a bola e perdeu um pouco de potência, né? Acho que a pressão muito grande em cima dele ser mais regular acabou atingindo, mas aí agora ele voltou a acelerar mais, que eu gosto é assim, né? Eu acho que principal ponto, físico, né? Dá para ficar mais rápido, mais forte, né? Mais ágil, mais explosivo. E eu acho que a melhora física vai guiar todos os outros elementos. E para mim, o mais crítico é que ele ainda oscila muito na devolução de saque, né? Tem jogos em que ele devolve muito bem, tem jogos em que ele não devolve tão bem e às vezes acaba tendo dificuldade com grandes sacadores, né? Quando o cara tem um saque meio fofo, o João destrói o saque do cara, né? Ele amassa o saque do cara. Tanto que esses caras que não sacam bem, eles passam mal com o João. Não à toa ele deitou e rolou nos argentinos na Argentina, né? A argentinada só com aquele saquinho de bebê, o João vinha pra cima esmagando. Mas quando ele pega um grande sacador na grama, na quadradura, ele ainda tem um pouco de dificuldade. Então acho que isso dá pra melhorar. E aí que eu acho que esse é um dos pontos em que o João e a equipe talvez precisem rever para a próxima temporada, de ficar menos tempo treinando no Rio e mais tempo com a base nos Estados Unidos e na Europa, para treinar com gente do nível dele ou superior durante os períodos de entre torneios, né? Porque eu acho que às vezes o João, impressão minha, né? Poderia desenvolver mais se tivesse esse tipo de treino mais frequentemente, né? Treinasse com, por exemplo, Barcelona, né? Que você tem lá, você tem o Rublev, Khachanov, Deus e o mundo lá para você treinar, né? Buenos Aires, enfim, né? Vários lugares do mundo. No Rio, você não tem quase ninguém, porque quem você tem lá de tenista de elite, né? Profissional é o Thiago Monteiro e o Thiago Wild, que quase não ficam lá, né? Então, acaba treinando muito com juvenil, com tenista semiprofissional, etc. Eu acho que isso pode ajudar o João a desenvolver. Então, eu acho que é basicamente isso. Ele é um tenista em formação, ainda que poucas vezes eu tenha visto um tenista com 18, 19 anos tão completo em golpes, né? Então, com armas tão contundentes quanto as que o João tem, né? Com a capacidade de mudar a direção da bola, de acelerar, de ir para paralela, né? De trocar a velocidade dos golpes, né? Como o Agassi disse, parece que ele tá ali te dando eu não lembro ao certo o que ele falou, né? Ele tá ali, de repente ele solta um direto que você nem sabe de onde veio, né? Mas eu acho que é basicamente isso. É um tenista com um potencial gigantesco, por isso ele pode melhorar basicamente tudo. E é isso que me leva a crer que o João possa ser um dos grandes tenistas dessa geração. Enquanto isso, eu desfoquei maravilhosamente. Agora eu voltei. Cara, eu acho que ano que vem é um momento muito importante para o João, né? Vai ser uma temporada muito importante porque é a temporada de consolidação dele
pelo menos no top 50. Vai ter que defender pontos. Pela primeira vez, assim, ele vai defender uma sequência de pontos em grande quantidade, não vai ser mais ponto só de Challenger, vai ser ponto de torneios ATP, de Masters 1000 e tudo mais, de Grand Slam. Então, isso traz uma pressão a mais. Acho que automaticamente, principalmente se ele fizer bons torneios agora no final dessa temporada, o calendário dele já vai ser ajustado. Então, por exemplo, se faltou um torneio ali na temporada de Saibro, ele já pode entrar em Monte Carlo já para o próximo ano. Se ele entra ali no top 30, ele vai jogar Monte Carlo. Então, já é um torneio a mais aí para o Saibro. Talvez ajustar ali a temporada de quadras duras na América do Norte pode ser uma coisa importante aí. Mas, num geral, acho que tá tudo indo bem assim, e eles precisam talvez tomar cuidado de não pegar essa pressão que vem de fora e começar a tomar decisões com base nessa pressão. Não me parece que é o estilo dessa equipe, mas eu tô bem confiante, viu, em relação à próxima temporada. Se vai ganhar título, inclusive o próximo tópico, se vai ganhar título, se vai fazer grandes campanhas de Grand Slam, pô, não sei, a gente não tem como saber disso. Mas se tudo der certo, não só no próximo ano, mas ao longo do tempo, pô, o João tem tudo para ter uma carreira aí, se quiser, de uns 20 anos no tênis. Ele vai ter tempo de sobra para ganhar jogos, para ganhar títulos, para ganhar campeonato. É importante que agora no começo ele possa se desenvolver cada vez mais, né? É isso aí. Bom, falando nessa questão de expectativa, que até o Alenzão aí falou, teve acho que foi uma vitória em cima do Herbert em Roland Garros. Se não me engano, foi em Roland Garros. Que ele até se emociona e fala da questão da pressão, né? E a gente vê aí muitos tenistas, a gente teve essa semana a Mirra Andreeva aí, entrando em colapso dessa questão, a questão mental. A gente teve muitos tenistas encerrando a temporada mais cedo por conta da saúde mental. A Bia, por exemplo, é um exemplo. Te preocupa, Luiz, essa questão essa pressão já atribuída ao menino de 19 anos, que ainda está se consolidando no tênis mundial, né? E assim, o brasileiro, o torcedor brasileiro, já entrando de forma global, o torcedor brasileiro é um povo carente. Carente de ídolos, carente de alegrias esportivas, embora somos uma nação aí que cresceu esportivamente absurdamente nos últimos anos, né? Só a gente vê a evolução que a gente tem nos Jogos Olímpicos. Mas no tênis, notadamente, a gente não tem um grande nome desde o Guga, né? Em que pese o fato que o Belucci foi top 20, fez semifinal de Masters 1000, mas não chegou a ser um top 10, a ser o número 1 a ganhar Grand Slam. Então, todo mundo está depositando a esperança do João em ser o novo número 1, pós-Guga, ganhar Grand Slam e tal. E aquela entrevista que ele deu em Roland Garros, depois de ele ter ganhado do Herbert, eu senti um pouco assim, sabe? Porque parecia a sensação de que o moleque ele não pode errar. O moleque ele não pode ter nenhum deslize, que já vai chover críticas, que já vão dizer que ele é flop, que é a palavra da moda, né? Que ele não é tudo isso, que ele é superestimado. Como é que você vê essa questão aí, entrando em alguns pontos, a questão expectativa, a questão da saúde mental, assim, de um menino de 19 anos que está entrando no circuito agora, e tem o fato que ele deu uma entrevista lá no começo, que ele não trabalha com psicólogo ainda, né? Acho que ele falou que ele não se sente bem ainda com psicólogo. Como é que você vê essa questão da administração do psicológico dele, de depositarem muitas esperanças nele ser o grande nome do tênis brasileiro? Então, eu acho que eu até comentei isso na live ontem, que a pressão num contexto de era das redes sociais, num contexto em que o tênis precisa crescer em mercados como a América do Sul, já que mercados como Estados Unidos e a Europa ele está estagnado ou até caindo um pouco, são mercados gigantescos,
mas que não crescem mais. Então o tênis precisa expandir, a América do Sul é um lugar de expansão, e o João Fonseca hoje é o principal produto da ATP para a América do Sul, né? Assim como a Bia na WTA, né? Ainda que em outras proporções, né? O João é visto como um futuro top 3, etc, né? Então, eu acho que essa pressão ela é pesada, é um fardo, mas que ele vai ter que lidar, que é inevitável, né? Porque as coisas são como elas são, né? E eu acho que nem é a pressão do brasileiro, eu acho que a maior pressão que vem mesmo é da ATP, é o marketing abusivo que a ATP faz em cima do João. Mas as coisas são como elas são, o mercado precisa expandir, o João é bom, ninguém mandou ele ser muito bom, né? Ele é um fenômeno, e ele precisa encarar, né, essa pressão de ser fenômeno, e ele sabe disso. Eu acho que uma hora ou outra ele vai ter que trabalhar com psicólogo esportivo, não dá para fugir disso, né? Eu acho que vai ser inevitável para a carreira dele, para ele conseguir lidar com isso, né? Principalmente se ele chega no topo, ou se ele estaciona em um patamar antes de chegar no topo, como ele vai lidar com isso, né? Então ele vai ter que lidar com grandes questões inevitavelmente, né? Se ele, por exemplo, entra na briga em algum momento com o Alcaraz e com o Sinner, ele vai ter grandes questões. Se ele, por exemplo, estaciona ali em 6, 7, 8, como o caso do Roger Rune, vai ter grandes questões que vão exigir muito dele. E as expectativas, elas são proporcionais ao que o tenista entrega, né? E as expectativas para o João vão ser grandes, tem que ser grandes, ele faz jus, né? O Lucas até mencionou, né, que a próxima temporada é uma temporada de consolidação de top 50 para o João. Eu vejo diferente. Eu acho que é uma temporada para o João entrar no top 15 no mínimo, né? A curva de ascensão do João, ela é uma curva para 2020 ser de top 15, top 10. Né? Eu acho que não dá para ser realista é isso, sim. Até para ele mesmo, essa é a questão, né? Tenista que tem a curva do João, na segunda temporada de tênis profissional, ele pelo menos no top 15 ele entra, né? Pelo menos. Tem tênis que vão até além disso. Então, eu acho que ele vai ter que lidar com essa pressão, né? Não dá para fugir, não dá para se esconder dela, né? E eu estendo isso até para os outros meninos que estão chegando. Naná, Gutão, Vitória Barros, é muito pesado, é um fardo, mas o mundo moderno é isso. Cabe à equipe deles, à família, ao entorno, blindarem, planejarem, né? Porque vai acontecer. Não adianta chorar, não adianta choramingar, pôr culpa em X ou Y, não adianta. Vai acontecer, é inevitável, é um fardo do nosso tempo. Né? A gente está vendo a Naná, a Vitória, né? Elas vão ser grandes se elas se consolidarem, se elas chegarem, por exemplo, vão chegar a top 10 juvenil, elas vão chegar porque até o ranking já tá meio. Ano que vem as duas já entram no top 20, por exemplo, né? Só com a saída das meninas mais velhas, né? A Naná já tá 700 do mundo no profissional. Então, daqui a pouco ela tá 300 do mundo com 16 anos, né? Vai ter que encarar a pressão. Então a equipe vai ter que montar assessoria de comunicação, vai ter que ser muito boa, assessoria de saúde mental, né? Os psicólogos, os treinadores. Então, cabe a essas pessoas, né? Que são os maiores de idade, que estão no entorno de garotos como esse. O João já é um maior de idade, claro, mas os outros meninos, blindar e saber lidar com isso, né? Não tem como fugir, não tem para onde correr, vai acontecer e quem souber lidar vai avançar, quem não souber lidar vai ficar pelo caminho, como muitos ficam pelo caminho, infelizmente, né? Eu acho que eu vou por um caminho mais conservador em relação a essa curva de evolução do João, porque eu acho que o peso do Brasil é um peso muito grande. Eu concordo com o Daniel, eu acho que há uma questão ali de torcida, de expectativa da torcida, e que ela começa lá no marketing exagerado da ATP, e aí eles venderam tanto o João que os outros jogadores abraçaram. Você já viu Djokovic, Agassi, o Federer, todo mundo já falou do João já.
E aí, para o torcedor médio, eu não estou falando de quem acompanha tênis, o circuito o ano inteiro, sabe quais são as dinâmicas do esporte e tudo mais. Estou falando do torcedor que lê ali uma notícia, um título de notícia, na verdade, e fala: ah, João perdeu, não sei o quê, ah, João ganhou, não sei o quê. E isso acaba colocando o atleta muito como um alvo. E aí eu acho que há um problema, e a gente tem um histórico gigantesco de atletas que em algum momento sofreram com essa pressão da torcida brasileira. Dentro do tênis mesmo, pô, se a gente voltar lá para os anos 2000, a gente vai ver um monte de manchete de jornal acabando com o Guga. O Guga já campeão de Roland Garros, o Guga já número 1 do mundo, e manchete de jornal acabando com ele. Então, e hoje em dia a situação é ainda pior, porque qualquer pessoa pode acabar com você a qualquer momento pela internet. Mas eu acho que a torcida brasileira, o que ela tá esperando, e o que eu já vejo de gente já falando que, o João não é nada, esse aí nunca vai ser número 1. Ou seja, eu sinto que a torcida, parte dessa torcida média, que não acompanha tanto o circuito, ela espera que o João seja número 1, e se ele não for número 1, não ganhar 30 grandes slams, ele vai ser um fracasso. Se ele for melhor que o Belucci, se ele alcançar 15, se ele entrar no top 10, ele vai ser um fracasso. Se ele ganhar, sei lá, um Grand Slam e nunca for número 1 do mundo, ele vai ser um fracasso. Então eu acho que tem uma linha muito complicada, um peso Brasil que pode atrapalhar ele um pouco, e por isso que eu sou tão conservador assim na minha avaliação de onde eu acho que o João vai estar ao fim da temporada. Inclusive, eu acho que ele vai estar no top 30. Eu acho que ele vai estar no top 30. É que eu não vou ficar surpreso se alguma coisa sair ali do trilho e ele ser só top 50. Mas eu queria saber de vocês dois. O que vocês acham? Em que lugar o João vai terminar a temporada 2026? Vamos projetar aqui. Depois, lá no futuro, a gente volta nesse vídeo para ver o que deu certo e o que deu errado nessas projeções. Até antes do Aleison falar, eu já vou falar que a gente fala, no início da temporada, o Lucas fez essa pergunta para mim. Em que posição o João ia terminar em 2025? Né? Na verdade, foi quando ele ganhou Buenos Aires. Eu falei que o João ia ganhar mais um ATP, ainda pode ganhar, vai saber, e que terminaria este ano no top 30. Este ano de 2025. Então tá dentro da linha do que a equipe do João traça como objetivo nesse ano, terminar no top 30 ali para tentar ser cabeça de chave do Australia Open. É uma meta difícil, mas possível, né? Então, agora 2026, bom, ele agora está com 43 do mundo, não é isso? 43 do mundo no momento que está gravando esse vídeo. 2026 eu vou colocar ele top 15. Top 15 do ranking mundial, João termina 2026. Eu acho que assim, ainda pro ano que vem, tem muita água para rolar esse ano ainda. Para fazer uma projeção para o ano que vem, depende até de como ele vai terminar esse ano. Mas, como eu disse, eu acho que esse ano, acho que ele termina entre 26 e 35, por ali. Né? Eu acho que ele vai ter bons resultados nesse final de ano, vai chegar descansado, todo mundo cansado, uma quadra que ele gosta, ele motivado. E o ano que vem ainda tem muita água para rolar, mas o ano que vem eu acho que é uma temporada para o João chegar no mínimo no top 15, e eu acho que com perspectivas, dependendo de como ele termina esse ano, de chegar no top 10. Bola para isso e curva de crescimento dele é essa. E não adianta a gente querer maneirar na expectativa, né? Porque a torcida, e não é a torcida brasileira, a torcida de tudo quanto é lugar é a mesma coisa. É que a torcida em lugares que há muitos tenistas, eles são mais conservadores, porque eles têm muitos tenistas, né? Mas, por exemplo, na Itália, a pressão em cima do Sinner sempre foi muito grande também. A expectativa sempre em cima do Sinner não é muito diferente do João. A pressão em cima do Sinner também não era muito diferente do que a do João. A pressão em cima do Shapovalov no Canadá, a pressão em cima do Aliassime no Canadá, né, que são países aí que não tem tanta tradição no tênis e agora estão crescendo, né? A Itália nunca tinha tido um top 5 até o Sinner, né?
A não ser o Adriano Panatta lá atrás, foi top 3, na verdade. Mas há muito tempo. A pressão era gigantesca nas costas dele, gigantesca. E não adianta a gente falar, porque assim, a expectativa realista é essa, assim, não dá pra gente, a gente falar aqui pra mascarar a realidade e as pessoas vão continuar tendo a expectativa que é uma expectativa que não é conservadora, porque o João ele não impõe uma expectativa conservadora sobre a gente, né? O João, ele joga muito tênis, ele é um cara que tem condições de ser top 3. Eu acho que o teto do João, o piso, assim, se tudo der errado na carreira do João, o João vai ser top 10. Sabe? Se tudo der errado. Né? Tipo assim, se ele o mínimo, ele vai ser top 10. E o teto do João é um teto que só Deus sabe, é infinito, né? É que eu digo que do top 3 para cima, aí já não depende de muita coisa, né? O Wawrinka foi número 1 do mundo sem ser número 1 do mundo. Ele ganhou 3 Grand Slams e foi número 3 do mundo só. É um cara que em qualquer outra época seria número 1 do mundo e não foi, né? Porque ele vivia numa geração que não dava para ser. Ele ganhou 3 Grand Slams. Tem cara com carreiras muito inferiores à do Wawrinka que foram número 1 do mundo. Marcelo Rios, Carlos Moyá, etc, né? O Wawrinka tem o mesmo número de slams do Andy Murray. Exato, exato. Exato. E uma carambada de semi, final de Roland Garros. Então, tem uma carreira fantástica, foi número 3 do mundo. Del Potro foi número 3, né? O Murray, por muito pouco que não ia ter sido número 1 do mundo, né? Ele teve uma temporada espetacular e contou com a queda do Djokovic em 2016. Então, são variáveis, né? Para mim, assim, top 3 é quase, e top 1 a diferença é muito pequena e muito conjectural. Depende de um jogo, né? O Tsitsipas com o jogo de ser número 1 do mundo, né? Você vê, olha o que é o... Há um 7, para ser mais preciso. Não, há 3 sets. Tem coisa que a gente fala que é inacreditável, né? Ele tinha que ganhar o Australian Open de 2023 para ser número 1 do mundo. Sim, eu tava confundindo com o Roland Garros, que ele abriu 2-0. Não. Para ser número 1, ele tinha que ter ganhado o Australian Open. Ao mesmo tempo que o Medvedev foi número 1 do mundo, porque o Djokovic não toma vacina, né? Então, são conjecturas muito grandes. Mas eu acho que é isso. O piso do João é ser top 10 e o teto é infinito, né? Aí o dado vai ser lançado e, né, tem muita coisa que pode acontecer, né? Prever o futuro previsão de futuro é coisa de mãe de Ná, né? Mas a gente pode conjecturar e tentar entender a curva do João, porque o João segue uma curva. A curva do João não é uma curva de tenista que vai ser top 15. É a curva de um tenista que vai ser top 5, top 3. Claro, tem tenistas que seguiram a mesma curva e que ficaram. Shapovalov bateu no 10 e voltou. É uma grande carreira? É, mas se esperava mais. Pode acontecer com o João? Pode. Né? Assim como pode acontecer o que aconteceu com o Sinner. Porque você pega os outros meninos, né? O Lerner Tien, cara, ele não tem curva de fenômeno. Né? A curva dele não é de fenômeno. É um pouco abaixo da curva do João. Ele está 1 ano à frente do João, né? Ele está no 2º ano de profissional, mas é uma curva, por exemplo, de um cara igual o De Minaur. Mas pode ser que se torne... O Medvedev não tinha curva de número 1 do mundo, ele entrou no top 100 com 20 para 21 anos. Então, é muita água para rolar, mas o potencial tá aí, né? Grande debate, hein? Grande debate. A gente podia ficar aqui mais 1 hora debatendo muitas coisas para falar sobre expectativas e ensejos sobre João Fonseca, mas muito bom, gente. Queria ver de vocês considerações finais, Daniel, Luiz. Bom, primeiro agradecer ao Luiz por ter aceitado o nosso convite, ele já estava na tentativa, mas nós somos persistentes, resilientes, entendeu? Como todo grande tenista não pode desistir. Com certeza, esse é o que une os grandes tenistas. Se não tem isso, ou você tem um talento transcendental, ou você é resiliente, né? Pois é. Então... E aí você vira o Kyrgios. Se você... É que o Kyrgios eu acho que é superestimado. Eu acho que o talento dele não é tão grande assim como a galera coloca. Mas isso é um outro debate para outro dia. A gente pode fazer... O Kyrgios é o Neymar hipotético? O Kyrgios hipotético, né? A gente pode fazer... Exato, o Kyrgios hipotético, exato. Esse é o grande debate, é o Kyrgios hipotético. Muito bom.
né? Mas então, agradecer ao Luiz aí por topar aí nosso convite para a gente falar de João. Então, a gente aguardar aí agora ter os últimos torneios, né? Que essa semana, próxima semana, ele joga o ATP 250 de Bruxelas, em que ele vai ser cabeça de chave, então vai ser a primeira vez que o João é cabeça de chave de um torneio ATP, né? Depois joga o ATP 500 Shibasa, né? Na casa do patrão, né? Roger Federer. Depois o Masters 1000 de Paris e encerra a temporada no ATP 250 de Atenas, lugar, palco em que ele teve aquela grande vitória contra o Stefano Tsitsipas. Então, Luiz, muito obrigado aí, né, que a gente em breve se encontra aqui para a gente participar de outros debates com você. Bom, só tenho a agradecer pelo convite, valeu demais da conta, espero que tenha sido um debate bom, e vamos agora curtir, torcer pro João Fonseca, porque eu acho que é isso, assim, né? A gente analisa, conjectura, mas no fim das contas, a gente tem que curtir o processo de ter um grande tenista, de ter outros grandes tenistas que estão surgindo, e bola pra frente. Valeu, gente, obrigado e até a próxima. É isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários aonde você acha que o João vai estar no ranking no ano que vem. Comenta aí a sua expectativa, o que você achou aqui das opiniões desse debate, e quero agradecer o Daniel e principalmente o Luiz aí por essa participação especial. Valeu, galera. Até a próxima. Falou! Valeu, tchau, tchau.